E aí, minha galera, bem-vindos ao canal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as armas do xadrez. Nessa série, eu vou passando por cada elemento do xadrez que você pode usar com uma arma. Então vamos compor o nosso arsenal com o livro do Bruce Pandolfini, que é uma lenda do xadrez. E hoje vamos falar do capítulo das torres dobradas. Você sabe da importância de dobrar as torres? Vamos falar sobre isso. As torres dobradas é o termo que se usa quando suas duas torres estão na mesma linha ou na mesma coluna. Assim, as duas torres juntas têm uma força aumentada. Então vamos ver aqui nesse diagrama. Aqui nesse diagrama você vê que a torre das brancas estão ali dobradas na coluna C e as pretas não conseguem tirar o controle das brancas, porque se as pretas tentarem colocar uma torre em C8, as brancas capturam duas vezes e assim está ganhando essa troca. Peças que estão alinhadas dessa forma, na mesma diagonal, na mesma linha, na mesma coluna, elas são chamadas de baterias. Então, por exemplo, uma rainha e um bispo na mesma diagonal seria uma bateria. Nesse caso, essa é uma bateria de duas torres. Nesse diagrama aqui, as brancas têm uma grande vantagem posicional com as torres, e o seu plano deveria tentar colocar essa torre num lugar seguro ali na linha, na sétima linha, que é uma linha muito produtiva para as torres, e depois tentar dobrar, trazendo a outra torre na mesma linha. Nesse diagrama aqui, nós vamos ver quão forte que é uma torre na sétima linha. Aqui nesse diagrama, as pretas têm um grande problema. E o problema é que a sua própria torre está ocupando a casa de F8, que é uma casa de escape fundamental. Nessa forma aqui, as brancas conseguem forçar um mate, dando um cheque em G7, com a torre de C7. O rei das pretas tem que ir para H8, e depois a torre das brancas de G7 dá um cheque em H7 e os reis têm que se mover de novo e depois a outra torre das brancas vem para dar o checkmate. Nesse outro diagrama aqui, essa configuração das torres também pode ser letal. E a grande diferença aqui é que, embora a casa de F8 não esteja bloqueado por outra torre, ainda existe um peão ali que vai dar suporte para as brancas dar esse checkmate. Nesse caso aqui, as brancas dão um cheque em H7, o rei se move, a outra torre vem, e depois a torre de H7 vai para H8, dando um checkmate. E aqui, é claro, o rei não consegue escapar capturando a torre, porque a torre está sendo protegida pelo peão. Então, você vai começar a perceber esse padrão de que esse quadrado, essa casa de F8, muitas vezes tem que estar livre para dar um espaço para o rei. Então, nesse outro diagrama aqui, você vê uma coisa bem similar, mas com outra característica tática. O movimento ganhador aí para as brancas, tenta ver qual que é. Se você quiser pausar o vídeo, tentar descobrir. Se você pausou, se você não pausou, não tem problema também. A jogada ganhadora aqui é rei para E5, ameaçando a torre. Porque se aquela torre sai de mau jeito, pode vir cheque. Porque se a torre vai para F8, a torre das brancas vão lá, dando aquela sequência de mate que a gente acabou de ver. No entanto, se as pretas trouxerem outra torre ali para dobrar na linha, na coluna, ele ainda assim vai ter problemas, porque isso vai ocupar a casa de escape do rei das pretas. Então, no final das contas, a torre de F6 está perdida. Em muitos casos, né, geralmente, você consegue evitar que essas torres se dobrem com muita facilidade. Nesse diagrama aqui, as pretas conseguem evitar que as brancas dobrem, porque se as pretas colocarem sua torre ali em C8, as brancas podem capturar, é verdade, mas aí a outra torre das pretas vem e o controle da linha C é das pretas. No entanto, então se a branca querer trazer a outra torre e dobrar na linha C, as pretas podem avançar com sua torre ali de C8 para C5, preparando para dobrar suas próprias torres. E se as brancas capturarem, então as pretas conseguem recapturar e fechar a linha C completamente. Mas não importa o que aconteça, as brancas não conseguem manter o controle da coluna C. Então nos seus próprios jogos, como é que você consegue aplicar isso? Se ligue. Tente você mesmo dobrar suas próprias torres quando você tiver essa oportunidade. Depois, tente colocar suas torres na sétima linha.
Porque nessa sétima linha você tem mais oportunidades para dar checkmate, mas também é na sétima linha que os peões começam. Isso quer dizer que uma torre na sétima linha vai ter também oportunidades de capturar muitos peões inimigos, normalmente, né? A outra dica que eu posso dar, além de você tentar dobrar suas próprias torres, é você tentar evitar que o seu oponente dobre suas torres. E uma das formas de fazer isso, normalmente, é quando o seu oponente vai lá, mostra a intenção de dominar uma coluna, você consegue colocar sua própria torre lá, oferecendo uma troca, e essa é uma boa ferramenta que você tem, um bom recurso que você tem para conseguir disputar essa dobrada de torre. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham aprendido. Eu sou um intermediário de xadrez, não sei jogar tanto assim, tô aprendendo também com vocês. E se você gosta de aprender juntos também, deixa o seu comentário, o seu like, inscreve no canal e continua acompanhando. Valeu muito por assistir e vamos jogar um xadrez.